O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso culto, irmãos, além de estar sendo realizado presencialmente, ele também alcança os nossos irmãos através do Facebook, do YouTube. E vamos fazer um culto nesta noite, em comunhão, irmãos. O Senhor tem feito provas de que está no meio de nós, tem feito obras no nosso meio, e que hoje não seja diferente. Vamos buscar comunhão com o Senhor, como nós estamos já, para que o Senhor possa fazer uma festa no meio de nós também. Então, em comunhão, vamos iniciar esse culto cantando o hino número 4. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Os irmãos que nos acompanham pela internet, nós fazemos um convite que os irmãos possam cantar o hino, porque nós passamos a letra do hino na tela, nós selecionamos alguns hinos que sejam comuns a diversas igrejas, para que possam todos cantar juntos. Eu não sei vocês, onde vocês estão, na casa, no trabalho, em deslocamento, mas aqui está uma delícia cantando os hinos do Senhor. Glória ao Senhor. E nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar o hino 15. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos cantar para a oração, amados, o hino 119, 119. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Deus, Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, este é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, apresentaremos os pedidos de oração de todos vós. Aos irmãos que entraram pela congregação hoje e que pediram por enfermidades, tribulações, causas, viagem, acidentado, família, testemunhados, também pelo irmão Rodrigo que está em deslocamento. Nós iremos pedir, irmãos, nós pedimos, mas não temos condição alguma, mas apresentaremos nas mãos do Senhor, porque Cristo Jesus tudo pode fazer por nós, irmãos. Hoje está tendo um culto que está sendo atendido, presidido por jovens na igreja de Itapevi. E o nosso prazer era que um jovem fizesse a primeira oração, mas eu acho que ele está um pouco... Não pode orar? Não? O irmão pode fazer oração por nós, irmão? O irmão Rafa virá fazer oração pela igreja. Nós gostaríamos que o irmão Diego fizesse oração. Ele está com 17 anos, Diego. Quantos anos? 15. Tem tempo ainda. Vai orar, vai pregar, vai atender muito culto aqui, se Deus quiser. O irmão Rafael virá à frente pedir por todos nós, irmãos, pela guia do Santo Espírito sobre esse culto. Então, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus vivente justo, Deus maravilhoso. Glória a teu nome, Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, os nossos joelhos se prostram diante da tua presença, Senhor, para te louvar, para te engrandecer por tudo que o Senhor faz por nós. Te louvamos, Senhor, pela nossa vida, te louvamos, Senhor, pela nossa condição, te louvamos, ó Pai, porque muitas coisas, muitos livramentos nem vemos passar, Senhor. Muitos perigos não passam diante dos nossos olhos, mas o Senhor é um Deus que não tosqueneja, o Senhor é um Deus que não esquece de ninguém, Pai. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos por tudo, porque o Senhor está sempre pronto a nos salvar. Deus vivente e justo, queremos te dar graças por esse culto que foi aberto em nome de teu Filho amado. Senhor, já sentimos a tua presença, já sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai Celeste e Santo, já sentimos a tua presença nos hinos que foram entoados. Senhor, recebe cada hino, recebe cada louvor, cada glória que sai da nossa boca é para ti, Senhor, que possam subir como incenso suave, ó Pai, e alcançar o teu reino de glória, as tuas narinas, e que do alto, Senhor, o Senhor possa inclinar os teus ouvidos a nos ouvir, para que possamos então sentir a tua glória, sentir o teu poder, que possamos, ó Deus, por um só momento, esquecemos das nossas provas, as nossas lutas, tudo aquilo que nos aflige, Senhor, ó Pai Celeste. Permita, Senhor, que venhamos sentir a tua glória, permita que aquele que ainda não foi visitado possa sentir o teu abraço, possa sentir que não é prova nem luta que vai nos derrubar, mas o Deus que está à nossa dianteira. Quem, Pai Celeste, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, ó Pai? Deus vivente e justo, nós vamos te apresentar todos os pedidos de oração. Senhor, amado e santo, o papelzinho aqui está cheio, Senhor. Deus vivente e santo, e quantos são aqueles o qual ainda nem tiveram condição de pedir?
aqueles que entraram aqui, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, Deus vivente e santo, e já não sabem mais, já perderam a esperança do dia de amanhã, mas Tu é um Deus que conhece o passado, o presente, e um Deus que conhece o futuro. A nossa vida está nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que nós não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de comer, beber e vestir, mas que podemos buscar o Teu reino e a Tua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Senhor, se falta fé no meio do Teu povo, derrama a fé do alto, porque é um dom que provém de Ti. Senhor, Pai Celeste, visita os nossos corações, permita que não olhamos para as nossas provas para não afundar, mas que venhamos olhar para Ti, que o nosso foco seja o Senhor, que possamos ver a Tua grandeza, a Tua magnitude, que venhamos ver o Teu poder e saber que o Senhor será conosco em todos os lugares, que passaremos pelo fogo, o fogo não nos queimará, que passaremos pelas águas, mas nós não iremos submerger. Senhor, o Senhor estará conosco em toda provação. Senhor, nos ajuda, nos anima, nos dá força. Pai, levanta aquele que está desanimado, levanta a nossa cabeça, vá ao encontro do enfermo, Senhor, o encontro do provado, porque a Tua palavra diz que a prova prolongada desanima o crente. Senhor, nos anima, nos ajuda, queremos ver a Tua glória, queremos Te sentir, Senhor, queremos saber que o Senhor está conosco, ver as Tuas obras e maravilhas. Por isso te pedimos assim, anima o Teu povo a glorificar o Teu nome, a contar e recontar as maravilhas que o Senhor faz conosco. Deus vivente e santo, o Senhor operou, opera e continuará operando, Senhor. Sempre o Senhor está conosco. Por isso te pedimos que o Senhor também abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego na vida do Teu povo. O Teu povo precisa cumprir com as responsabilidades de um aluguel, de suprir a Tua casa. Senhor amado e justo, o mundo pode ter crise, mas nós temos Cristo na nossa vida, e o Senhor é aquele que abre portas e fecha a porta, e a porta que Tu abre ninguém fecha, a que Tu fecha ninguém abre. Senhor, tudo está nas Tuas mãos, que a nossa confiança esteja nas Tuas mãos, Senhor, e também te pedimos assim, abençoa as ofertas, abençoa, Senhor, para que o Teu povo possa ter para suprir. Coloca no coração de todos nós um espírito missionário, de poder trabalhar na Tua obra, de poder ajudar aquele que necessita, de olhar para o lado e ver a necessidade de um irmão ou de uma irmã. Senhor, coloca no nosso coração um espírito de ajudar toda a obra, que possamos ser uma extensão das Tuas mãos, que não venhamos ser apenas um irmão ou uma irmã de banco, mas que venhamos buscar as coisas boas do alto, para podermos trabalhar e ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Deus vivente e justo, te apresentamos o irmão Rodrigo que está longe, Senhor. Abençoa ele e os demais que estão viajando em favor da Tua obra. Seja com eles na ida, na permanência e na volta. Ajuda, opera milagres, que os Teus servos sejam revestidos de poder do alto. E, Senhor amado, nós te pedimos assim, Senhor, entramos dentro da Tua casa, aqueles que estão assistindo de casa, do trabalho, do carro, Senhor, não importa da onde, mas aqueles que querem ouvir o alimento espiritual, Senhor, não importa quem seja, mas nós te pedimos assim, enche um vaso Teu na terra do Teu azeite, das coisas espirituais, revela o que é oculto, fala com a nossa necessidade, nos anima, Senhor, derruba o nosso adversário, derruba o gigante que nos impede de Te servir melhor, seja conosco em tudo, Senhor, e nós Te glorificaremos, ó Pai. Assim Te louvamos por tudo, Senhor. Não que haja em nós algum merecimento, porque não temos, mas em nome e honra de Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e intercede por nós, não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória ao Senhor. Também, amados irmãos, irmãs, temos alguns anúncios a respeito dos nossos cultos. Os nossos cultos pela internet se realizam aos domingos, 10 horas da manhã e às 18h30. Às terças-feiras, 14 horas e às quartas-feiras, 20 horas. E de segunda a sábado, às 20 horas. Aos sábados nós temos o culto com as irmãs, às 10 horas da manhã. E aqui presencialmente, domingo pela manhã, à noite, terça à tarde, quarta às 20 e aos sábados. Nós, irmãos, não cansamos de anunciar os dias de culto, porque nós estamos anunciando Cristo Jesus. É uma porta que o Senhor tem aberto, é uma porta que tem aberto aos irmãos que podem se congregar presencialmente, é uma porta que o Senhor tem preparado aos nossos irmãos, às vezes de muito longe. Ainda hoje recebemos uma mensagem de um irmão do interior de São Paulo, que ele é deficiente visual, mas que não perde um culto da Congregação Cristã Apostólica, está em comunhão conosco e já está recebendo os favores do Senhor durante a transmissão desses cultos online também. Então nós anunciamos com liberdade, porque temos certeza que o Senhor tem se agradado do trabalho e do esforço de toda essa querida irmandade, irmãos. Também anunciamos a mesa do amor, os irmãos vindo à igreja, sendo possível que possam trazer alimentos não perecíveis, porque os irmãos diáconos, as irmãs da piedade, eles fazem a separação dos alimentos, montam as cestas para o atendimento dos necessitados. Temos muita necessidade, irmãos. Se nós quintuplicássemos, se todos nós dessemos tudo o que temos para atendimento dos necessitados, ainda haveria fome na terra. Então nós devemos nos esforçar nessa parte. Às vezes você pensa que você está ofertando com pouco, mas é aquilo que o Senhor requer de você que está faltando na mesa daquele que vai ser atendido. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, as famílias, as pessoas de outras igrejas ou pessoas que não têm igreja alguma, não frequentam nenhuma religião, serão atendidos e receberão uma oração. E aonde a oração, a benção chega, a miséria tem que ir embora, irmãos. Também anunciamos que nós temos aula de música a todos os irmãos, irmãs, jovens, pessoas de mais idade, aos domingos, 8h30 da manhã e depois do culto de domingo à noite. Todos são convidados a aprender a música. Não paga-se nenhum valor por isso. O preço de quem ensina e de quem aprende é o mesmo. Ficarmos fiéis, pela misericórdia, alcançarmos o direito da vida eterna. Então, se você tem desejo de aprender a música, se você tem desejo que o seu filho, alguém da tua casa, se envolva na música, traga, faça esse esforço. O Senhor abençoará esta pessoa, você, o teu filho, o teu parente, abençoará ele e a tua casa também. Também não nos esqueçamos, amados irmãos, que no próximo domingo, 8h30 da manhã, haverá o santo serviço de ensaio musical nesta congregação em Alphaville. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, da Congregação Cristã Apostólica ou de igrejas que têm a mesma liturgia, seja a Congregação Cristã do Brasil, seja os irmãos da Assembleia de Deus, que têm prazer em tocar com a irmandade, com a orquestra da Congregação Cristã Apostólica, nós não iremos lhes expor de maneira alguma, nós não pediremos nenhuma carteira de membresia, carteira de dízimo, nós não queremos fazer membros, nós queremos celebrar o ensaio para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então todos os irmãos são convidados, pode vir, se você sabe muito
venha apanhar um pouco de quem sabe pouco, e se você sabe pouco, venha que nós iremos sofrer juntos, mas iremos elevar aos céus o nosso melhor. Tá bom assim, irmão Samuel? Tá bem assim? A todos os irmãos que nos acompanham, esse ensaio será às 8h30 no próximo domingo, e depois haverá na sequência o santo serviço de culto com a celebração da Santa Ceia do Senhor, a última do ano. Bom que toda a Irmandade esteja presente. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, haverá a possibilidade de vocês participarem na mesma comunhão que nós, através da transmissão da live. Que seja um dia de paz nas famílias, que o Senhor possa abençoar grandissimamente a todos nós também. Não tendo mais assuntos, irmãos? Tá, irmão Marquinhos? Hoje, após o santo serviço de culto, haverá a unção da Irmandade, serviço que antecede sempre o dia da Santa Ceia, domingo que antecede a Santa Ceia. Então, se não há mais assuntos, vamos cantar, irmãos, o hino 254, 254. Glória ao Senhor. Senhor, a voz do
Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, esta é a liberdade que nós temos para os testemunhos. Se o Senhor tem feito obra na tua vida, você sente de compartilhar com a igreja, com a nossa irmandade, se você fez votos ao Senhor, venha à frente, em poucas palavras, agradeça a graça alcançada e o Senhor, irmãos, você conta o que o Senhor fez na tua vida e é confirmação para o teu irmão, para a tua irmã que está te acompanhando, está assistindo ao culto contigo, ou aos nossos irmãos que às vezes de tão longe vão conhecer a obra que o Senhor tem feito no meio da tua família. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um testemunho que o Senhor não fez comigo, fez com a família da minha esposa. Eu senti de contar esses dias, mas passou da mente a respeito, irmãos, de uma obra que o Senhor fez quando a minha sogra era muito jovem. Ela participava de uma outra igreja e quando ela se casou, ela teve um filho, uma criança, um menino chamado Rodrigo. E essa criança nasceu e com poucos dias ela começou a passar mal e veio a falecer. E minha sogra, irmãos, na época devia ter 17, 18 anos, muito jovenzinha ainda, entrou em desespero nos preparativos daquele serviço de funeral. As amigas dela, ela convidou, anunciou o que estava acontecendo, mas não apareceu ninguém. Ela ficou sozinha, só que a família do meu sogro, todos servos de Deus, foram e encheram aquele ambiente onde estava havendo o funeral, encheram, choraram, praticamente carregaram ela no colo, no dia do sofrimento dela. E o que aconteceu, irmãos? No dia do maior sofrimento da vida dela, ela encontrou a conversão em Jesus Cristo. Ela falou, dos caminhos que eu estou, ninguém veio chorar comigo. Esse povo que veio chorar comigo no dia do meu luto, eu quero cantar com eles também. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor fez, irmãos, essa obra, como fez nos últimos dias também, no funeral do nosso irmão José Hilton, que daquele funeral o Senhor já preparou até batismo nessa congregação. Quando o Senhor prepara, não tem lugar. A obra começa e ela termina, irmãos. Glória a Deus. Se ninguém mais se sente, irmãos, de testemunhar, nós iremos cantar mais um hino. Estão todos em paz? Então vamos cantar, irmãos, o hino 206. Glória ao Senhor.
Aleluia. Glória ao Senhor. Em comunhão, irmãos, aguardemos a palavra. Por tudo, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rafa. Demais irmãos. Completinho. Demais irmãos com alto. Os demais irmãos da palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar em pé. Livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 33. Iremos iniciar a leitura no verso 13 ao verso 17. Se todos os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio, com elas ferirá os povos, juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor entre nós, nos lembrando, irmãos, de uma oração de despedida de Moisés. Moisés que liderou o povo por 40 anos, em virtude, fato é, da desobediência do povo. Por esse motivo, demorou-se tanto tempo. Mas ainda que o povo estivesse em desobediência, o Senhor zelou pela palavra dele, meus irmãos, porque a palavra do Senhor, ela passa de geração em geração. E durante toda aquela caminhada, o Senhor avisou a Moisés que ele avistaria a terra, mas não entraria nela. E quando chegou o tempo de o Senhor buscar o seu servo, ele fez uma benção sobre as tribos de Israel. E hoje nós lemos um parágrafo que trata a respeito da tribo de José. José, irmãos, que foi a porta que o Senhor abriu para aquele povo, para que eles pudessem entrar no Egito, num tempo de fome, num tempo de muita provação. Antes que tudo isso acontecesse,
o Senhor preparou um jovem que sonhava, um jovem que tinha sonhos, e por esses sonhos ele foi discriminado no ambiente da própria família, e por ciúmes, por inveja, o Senhor permitiu que ele fosse vendido como escravo. Entretanto, amados irmãos, o que estava no coração dele, seja com vestes reais ou com roupa de prisioneiro, o Senhor zelava pelo que passava pela boca daquele servo de Deus. E hoje, irmãos, nós relembramos todas essas coisas. O Senhor cumpriu cada sonho que aquele jovem teve, constituiu a ele sobre um grande povo. E, irmãos, e quando ele estava na prisão, ele era um servo humilde. Quando ele foi vendido como escravo, ele era humilde. E quando o Senhor colocou ele sobre um grande povo, ele continuou sendo humilde, meus irmãos. Porque o Senhor, quando separa alguém, quando o Senhor prepara uma benção na vida de alguém, o Senhor quer que aquela pessoa continue sendo da mesma maneira. Tenha o coração desprendido, seja amigo, seja irmão, não seja por uma condição social, financeira ou uma condição mediante as leis do país, uma autoridade, que ele seja um homem que, abençoado por Deus, seja um juiz duro no meio do povo, no meio da irmandade em que ele está convivendo, no meio da família dele. E foi assim com José. José foi humilde na prova e foi humilde na exaltação. E a humildade dele, irmãos, se traduz porque no final da vida dele, já com mais de 100 anos, ele poderia deitar, falecer e ser honrado como os grandes homens do Egito. Mas ele não era de lá, irmão. Ele era de um outro lugar. E ele pediu que os ossos dele fossem enterrados na terra dele. Isto demorou séculos, mas o Senhor cumpriu o desejo do sonhador, irmãos. E hoje nós lemos um parágrafo de uma benção que Moisés fez para os descendentes deste sonhador. Uma parábola, uma palavra, um parágrafo de que os descendentes dele fossem benditos do Senhor e que fosse bendita a terra daquele povo, e o que houvesse de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que fosse no abismo que jaz abaixo da terra, que fosse abençoado para aquele povo. Eu não sei o que você veio procurar, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei a necessidade dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, mas a palavra do Senhor hoje ela é muito clara, meus irmãos. O Senhor zela pelo que Ele prometeu, o que Ele promete, o Senhor cumpre. Passa a geração, passa, irmãos, ciclos de vida, mas o Senhor continua com a promessa de benção sobre aqueles que o temem. E se nós estamos, irmãos, na presença do Senhor, talvez hoje você não esteja com vestes reais, talvez alguém que nos acompanha pela internet esteja com roupa de prisão, esteja com roupa de martírio, esteja com roupa com vestes de escravidão. O Senhor anuncia para nós, para esses nossos irmãos que nos acompanham, sobre você virá uma mitra nova, irmãos. Virá um tempo de prosperidade na obra de Deus, prosperidade nos teus projetos, porque o Senhor, amados, permite nas nossas vidas provações, permite nas nossas vidas tempos de bonança, mas em tudo Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Porque se nós temos esperança da vida eterna, foi porque um dia o nosso Senhor Jesus morreu por nós, nos ligando a esta história.
Então nós temos um elo de sangue com este parágrafo. Nós temos um elo de martírio, de sacrifício, e o sangue derramado sobre a cruz não pode ficar em vão. Que haja prosperidade e paz no meio da igreja, meus irmãos. Que haja cumprimento de promessa na tua vida. Quantas das vezes nós nos deparamos com a dificuldade, quantas das vezes nós nos encontramos em dias que nós falamos está tudo acabado, não há esperança, o que o Senhor haveria de fazer na minha vida, muito provavelmente eu tenha pego pregação errada, profecia errada, e nós vamos nos desfalecendo. Conforme o irmão Rafael orou, a prova demorada vai enfraquecendo o crente. Este homem que nós lemos a respeito da descendência dele, da tribo que descendeu dele, esse homem passou por diversas dificuldades. Calúnia, difamação, prisão, foi discriminado no ambiente familiar. O pai que o amava não pôde fazer nada, porque ele foi traído pelos irmãos no campo, e ao pai chegou a mentira. Não importa, irmãos, se a história que te contaram de você seja verdade ou mentira, importa que o Senhor vai te colocar de pé, importa que o Senhor vai colocar você para governar, importa que o Senhor cumprirá a palavra que tem derramada sobre a tua cabeça. Se o Senhor prometeu abençoar, não há espírito que atrapalhará a benção sobre a vida da igreja, meus irmãos. Que possamos descansar no Senhor, que possamos confiar na palavra que o Senhor nos manda. Por esses dias estivemos reunidos nessa congregação, o Senhor preparou o culto, o Senhor, irmãos, preparou um esclarecimento a respeito da origem do Evangelho no Brasil, Evangelho Pentecostal. E lá, irmãos, no final da explanação, o servo de Deus que atendia falou: e quem sabe o Espírito Santo não passeia no meio de nós nessa noite? Naquela noite, o Senhor selou almas com a promessa, fizemos uma oração ao final do culto, os irmãos vieram à frente para alcançar um milagre. Hoje fomos testemunha no culto da manhã que o milagre aconteceu no meio de nós, não pelo que somos, mas por quem seguimos, irmãos, porque seguimos a Cristo, seguimos o Senhor dos Senhores. Nosso Deus está sobre todas as coisas. A sua prova pode ser insuportável, mas coloca nos pés do Senhor nessa noite. Confie no Deus que fez os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, a sua prova o Senhor tomará na mão dele para resolver, irmãos. Há fé nessa igreja para receber essa palavra, irmãos? A confiança no Senhor para alcançar o milagre. Aqui nós vemos aquele que não desistiu, aquele que sonhou, e mesmo depois de séculos da partida dele, o Senhor o honrou. Se o Senhor honrou aquele homem que o Espírito de Deus falava com ele por sonhos, por revelação, depois da vinda de Cristo, que o Espírito Santo está no meio de nós, o Senhor honrará a tua vida também, irmão. O Senhor honrará a tua vida, minha irmã. Não importa por onde você tenha passado, o Senhor te colocará de pé para elevar um louvor de agradecimento. Pode vir um choro, mas será choro de alegria, porque o Senhor é maior na tua vida. O Senhor é maior na vida da tua família. Descanse no Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos mandou. Você que está nos assistindo em casa, leia. Livro de Deuteronômio 33, versos 13 ao 17. Aos irmãos que estão congregando, leia em casa. Confie, faça a prova do teu Deus. Deus continua sendo Deus. Nós podemos, os nossos pés, vacilar. Podemos cair em erro. Não tem problema. A igreja não é lugar para gente perfeita. A igreja é feita para quem está buscando salvação. Se você cair, levanta. Levanta, não peques mais, e que o Senhor abençoe a tua jornada na terra também. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda dos céus. Faça a prova do Senhor.
e o Senhor não tardará em atender o pedido da tua oração. Essa é a palavra, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão Marquinhos, o irmão pode agradecer o culto por nós, por favor? Em comunhão, amados irmãos, vamos buscar a face do Senhor em agradecimento por esse culto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos, prostrados de joelhos, Senhor. Agora, meu Deus, em ato de agradecimento. Altíssimo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por cada um que está aqui presente nesta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por todos que estão nos assistindo pela internet, ó Pai. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por cada músico, Senhor, aqui nesta noite, por cada musicista, por cada organista. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te louvamos e agradecemos também, Senhor, por esta palavra que o Senhor enviou, que o Senhor tocou em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Meu Deus, muitos acham, Senhor, que estão esquecidos, ó Pai. Meu Deus, muitos acham, Senhor, que não tem mais jeito, ó Pai. Mas o Senhor, Deus, que é aquele que cuida, Senhor. O Senhor é aquele que resgata. O Senhor é aquele que, Senhor, liberta, meu Deus. O Senhor é aquele Deus querido que, Pai amado, está nas nossas vidas, Senhor, para, Deus querido, Pai amado, nos ajudar em todas as áreas, ó Pai. Bondoso e eterno Deus, nesta noite, Pai, meu Deus, nos leva para os nossos lares, Senhor, com paz, com amor, Senhor, com alegria, Senhor, nos dê uma semana abençoada, Senhor, cuida, Senhor, da igreja, Senhor, cuida dos nossos ouvintes, ó Pai, dos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, meu Deus, dê uma semana de paz, Senhor, dê uma semana de tranquilidade, Senhor, dê uma semana de alegria, papai querido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida, Senhor, da igreja, Pai, ó Senhor, se ainda tem alguém aqui entristecido, desanimado, Senhor, meu Deus, manda alegria, Pai, manda, Senhor, sabedoria, Pai, para os teus filhos, ó Pai, cuida de cada um, Senhor, não deixa ninguém sair daqui, Senhor, entristecido, Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esta obra, Senhor, abençoa aqueles que por algum motivo não podem estar aqui nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Abençoa os lares, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor. Pai, nos dê força, Senhor, para continuar, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a estar diante da Tua presença, Senhor. Cada dia mais e mais, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo isso te pedimos, ó Pai, não por merecimento, Senhor, mas por Tua misericórdia, papai querido. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa a igreja, Senhor. Cuida, papai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Também, amados irmãos, neste momento que nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor, o irmão, a irmã que veio preparado nesta noite, boa coisa é ofertar ao Senhor. Se você veio preparado, temos envelope na frente do teu banco. Se você pretende utilizar máquina de cartão de crédito ou débito, pode procurar a nossa irmã, nosso irmão na portaria, mas o bom é que toda a irmandade possa dar o melhor ao nosso Deus. As ofertas, como os irmãos bem sabem, voltam em benefício da própria igreja, na manutenção do templo, na manutenção e na ajuda de outras igrejas, de outras congregações, no atendimento dos necessitados e também para pagar contas de luz, água,
Por exemplo, na semana que vem haverá evento na igreja, haverá alimentação para custear todos esses trabalhos também. Então, o irmão, a irmã que está preparado, que veio com essa intenção, boa coisa é. O Senhor se agrada quando nós abrimos o coração nas ofertas. Nós não exigimos um valor, uma quantia, um percentual, porque a salvação é pessoal entre cada membro da igreja e o Senhor. E o compromisso da oferta também é pessoal. Mas faça o teu melhor. Abra o coração para o nosso Deus e o Senhor não tardará em abrir as portas do céu para nos abençoar também, irmãos. Se tem uma irmã, tem mais irmãos? Enquanto os irmãos ofertam com o cartão, nós podemos preparar, amados, o hino de agradecimento, o hino 367. Durante o cantar do hino, os irmãos passarão recolhendo. Em virtude da pandemia, nosso prazer é que cada irmão, cada irmã venha depositar a sua oferta aqui na frente, porque o Senhor, irmão, se agrada do esforço nosso. Toda forma de nós declararmos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso compromisso com a palavra, o Senhor se agrada. Mas em virtude da pandemia, por hora, não está sendo possível para que não haja aglomeração. Então, durante o hino, o servo de Deus, a serva de Deus, passará recolhendo a oferta da Irmandade. Está bem assim? Todos cooperaram? Tem só mais uma irmã? Antes de cantarmos, nós vamos agradecer. Antes de cantarmos o hino, vamos agradecer a oferta? Senhor, nós te agradecemos pelo culto, te agradecemos pelo coração dessa querida Irmandade, nós te agradecemos por essas ofertas. Quem ofertou, Senhor, tu conheces o coração de cada um. Nós te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre essa igreja, sobre os nossos irmãos que ofertaram, sobre os nossos irmãos que não puderam ofertar porque não tem condição ou porque tem compromisso com outras igrejas. Senhor, nós queremos entrar no céu, Senhor. Abençoe a todos nós na multidão da tua misericórdia. Queira ser conosco e no fruto que tu tem preparado, permita que haja guia do teu Santo Espírito também no atendimento das necessidades. É o que te pedimos, te rendemos graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Hino 367. Sua palavra
Glória a Deus. Glória a Deus. Há entre nós, irmãos, algum irmão, alguma irmã que está congregando conosco pela primeira vez? Não? Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram presentes, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus possa dar uma semana repleta de bênção a cada um de nós. Terminando o santo culto, irmãos, haverá o clamor. Irmão Alves, irmão, pode vir à frente para fazer a oração? O servo de Deus orará pela igreja, pelas necessidades da igreja, e após o clamor, o círculo de oração, ao sair, nós realizaremos a unção da querida Irmandade, que é o que nós fazemos no domingo que antecede a Santa Ceia. Aos irmãos, às irmãs que nos acompanham pela internet, nós fazemos a unção de toda a igreja, não é uma obrigação, mas aqueles irmãos que sentem que o Senhor está nesse assunto também, que participam da unção, para que no próximo domingo possamos participar juntos da mesa do Senhor. E também é distribuído, ao final, um vidrinho de azeite para cada um, cada irmão, cada irmã. Irmãos, não se sintam coagidos a ser ungido, tampouco para pegar. Mas tem mistério nessa parte também. Nos dias das nossas maiores aflições, hoje pela manhã, os irmãos viram que nós oramos por algumas crianças, apresentamos, o Senhor deu a graça de apresentar meu filho, que tem 5 meses, como nós não havíamos feito a apresentação das demais crianças da família, nós apresentamos todas as crianças, e entre nós estava o fruto do milagre, a minha sobrinha, que tinha uma doença incurável, e pelo fruto de oração, fruto de jejum dos irmãos da Cristã Apostólica e de tantas outras igrejas, o Senhor deu esse milagre para nós. Ela alcançou. E durante essa jornada do milagre, houve um dia em que a irmã mais velha dela, que estava na igreja também, a Manu, sofreu com dores, que poderia ser apendicite, e correu para o médico, para o hospital. E eu estava pronto para sair com a minha esposa num compromisso, recebi a ligação da minha irmã, que eles estavam em grande aflição num hospital aqui de Barueri. Irmãos, quando nós estamos nesse deserto, nós cremos em unção, nós cremos em círculo de oração, nós cremos no favor do Senhor sobre nós. Antes de sair para visitar a Manuela, eu e a minha esposa pegamos o vidrinho de azeite que nós tínhamos, que recebemos aqui na congregação, oramos junto e apresentamos aquele vidrinho de azeite, que onde ele fosse usado, que houvesse prodígios e maravilha. Fomos no hospital, tinha um médico da USP, amigo da família, falou, é apendicite. E o outro médico falou assim, não tenho certeza, vai para tua casa. E ficaram na discussão 2 médicos com muito gabarito, mas resolveram tirar a criança do hospital e levar para casa. Na hora de me despedir, eu cumprimentei a minha irmã, coloquei o azeite na mão dela, falei, Érica, unja a tua casa. Ela falou, você pode ungir? Eu falei, eu posso. Mas quem quer melhor o bem da tua casa, a libertação, do que você mesma? Fui para minha casa, ela foi para a casa dela, ela ungiu a porta, ela ungiu a janela, expulsou os espíritos que tinha lá dentro, convidou o Espírito Santo para entrar na casa dela, e o Senhor libertou a Manuela e já alcançamos o milagre da Júlia, e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje você pode estar tudo bem na tua casa, mas não discrimine. E se você está passando pelo deserto, confie, haverá milagre, haverá prodígio, haverá maravilha no meio de nós, meus irmãos. Então, terminando o santo culto, haverá o círculo de oração e depois os irmãos que se sentirem, estaremos na portaria fazendo a unção da igreja. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.
Glória a Deus.